E tudo mais, o debate sobre o fim da escala 6x1 também deve ser uma das prioridades do Congresso depois do Carnaval. Matheus Dias. Com o Carnaval, a discussão do fim da escala 6x1 deve esfriar um pouco, mas a promessa é de avançar com o debate na CCJ da Câmara, já na retomada dos trabalhos do Congresso. O relator na comissão ainda não foi definido. Defensores esperam que um parlamentar de centro assuma a função para tentar reduzir a resistência à mudança, que preocupa grande parte do setor empresarial. São 2 textos que serão analisados de forma conjunta. A proposta da deputada do PSOL prevê 36 horas semanais, numa escala de 4 dias trabalhados para 3 de descanso. O projeto de Reginaldo Lopes, do PT, também determina 36 horas semanais, mas impõe que as regras sejam aplicadas ao longo de 10 anos. Uma ideia que vem agradando e pode facilitar a aprovação. O Partido Liberal ainda não decidiu se vai votar a favor ou contra o projeto. Entretanto, alguns nomes do partido já se posicionaram. O deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, não concorda com a pauta. Na prática, é mais um projeto que não cria riqueza, pior que isso, distribui prejuízo para tudo quanto é lado. Vamos falar de uma forma bem simples aqui, de um jeito que o povão entende, né? Quem paga a conta no Brasil não é o governo. Quem paga a conta aqui é o empresário, é o comerciante, é o empreendedor pequeno, é aquele que abre a porta às 6 da manhã e fecha às 8 da noite, e o consumidor. Somos nós que pagamos impostos nesse país, gente. Governo nenhum paga imposto, coisíssima nenhuma. Descanso sem emprego não é dignidade, é desemprego. Ao lado da base governista, a opinião é quase unânime, a favor do Planalto. A deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende que a fadiga impede a produtividade. Acabar com a jornada 6x1 é a defesa da vida. O nosso tempo é nosso tempo. E é fundamental que nós possamos todos os dias lembrar que há vida além do trabalho. E digo isso porque as lutas históricas da classe trabalhadora, tanto a luta das mulheres que deu origem ao 8 de março, quanto a luta dos operários de Chicago que deu origem ao 1º de maio, foram lutas para a diminuição da jornada de trabalho. A deputada federal Benedita Silva, do PT do Rio de Janeiro, disse que a luta é não só pela escala 5x2, mas também para tentar reduzir a carga horária semanal, de 44 horas para 40 horas. E é contra a jornada 6x1 que sobrecarrega, adoece e retira direitos. Além disso, a nossa luta visa também reduzir a carga horária das atuais 44 horas semanais para 40 horas semanais, o que vai representar mais descanso, estudo, cuidado com a família e com a saúde. Trabalhar não pode significar exaustão. Se, assim como outras pautas recentes, a polarização imperar no Congresso, quem realmente vai definir a votação e se a pauta vai ou não para frente, acabam sendo os deputados que não estejam necessariamente alinhados com o PT ou o PL. No caso do União Brasil, o deputado Kim Kataguiri é contra o projeto atual, da forma em que está desenhado. Não existe solução fácil, não existe solução mágica. A gente já teve uma experiência com o mesmo discurso populista, com o mesmo discurso demagógico, na época da PEC das domésticas, que dizia que ia garantir uma jornada de trabalho mais suave e salários maiores. E na prática o que aconteceu é que a maior parte delas foi para a informalidade, recebendo menos e trabalhando mais. Então, não existe PEC, não existe lei que vá fazer com que a jornada de trabalho na prática vá diminuir, mesmo porque ela pode continuar existindo na informalidade. O deputado Kim Kataguiri ainda diz acreditar que esse cenário deve se estender até outubro, ser aprovado às vésperas da eleição, mas ser barrado posteriormente no Senado, como pauta tendo servido apenas, segundo o deputado, para palanque eleitoral, tanto no governo de São Paulo quanto no cenário nacional. Segundo Hugo Mota, presidente da casa, o projeto deve ser votado em maio desse ano. A gente segue falando sobre o fim da escala 6x1 com Mozart Carvalho, advogado especialista em direito do trabalho e fundador do escritório Machado de Carvalho Advocacia, para entendermos melhor, sobre essas questões, porque muitas narrativas são geradas e qual a visão em relação às leis e o que deve ser amparado também caso isso prossiga no Congresso Nacional, que é a expectativa do governo.
Zé David, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui mais uma vez na Jovem Pan. Vamos lá, vamos tentar esclarecer aí toda essa situação, toda essa dinâmica. E conforme a gente ouviu o próprio deputado Kataguiri falar aí, não existe solução fácil. Agora, não existe solução fácil para nada no Brasil, né, David? Exatamente isso. Agora, um aspecto que muita gente tem falado é sobre a pejotização, ou seja, muitas pessoas migrarem do regime CLT para se tornar PJ ou na informalidade que seja, porque vai ter muitas demissões, a projeção pelo menos essa da oposição. De que forma que a gente pode analisar todo esse contexto, todo esse cenário? Olha, David, essa questão da pejotização ela é uma questão que ainda nós temos discussões ferrenhas. Inclusive, nós temos uma discussão para sair agora, logo depois do Carnaval, penso eu, no STF, justamente sobre essa questão da pejotização. Se não me engano, está na mão do ministro Gilmar Mendes, a relatoria dessa situação, porque a pejotização no Brasil, ela saiu a possibilidade de você terceirizar toda a mão de obra, inclusive a mão de obra do que é essencial para a empresa. E nós vemos aí uma situação que hoje se terceiriza como se trabalho seletista fosse. Então, vai ter que abordar isso de uma forma muito mais apertada, justamente verificando essa questão aí, dessa questão da redução de 6 por 1. Há a possibilidade de uma redução no que diz respeito a campos de trabalho, a força de trabalho aí no mercado. Eu acho que vai haver sim, mas vai haver de uma forma também sutil. Por quê? Porque se vai reduzir a carga horária, eu penso que vai precisar de mais trabalhadores, é certo que vai precisar de mais trabalhadores para suprir isso, conquanto que, conforme aí já ouvimos aí na própria entrevista, quem paga a conta é sempre o consumidor no final, não é nem a empresa. Se eu não me engano, foi a deputada Érica Cocai que falou sobre quem vai pagar essa conta aí. Quem vai pagar? Não, foi o presidente do PL. Que quem vai pagar a conta é o empresário. Não, nunca é o empresário. Quem vai pagar a conta sempre vai ser o consumidor final. Sempre vai ser aquele que vai utilizar do produto no final. Seja ele numa loja, seja ele numa grande indústria, seja ele aí em qualquer tipo de comércio, que é sempre quem vai pagar a conta no final da conta, quem vai pagar a conta vai ser o consumidor. Porque muito se fala também, né, sobre a mecanização do sistema da empresa, ou seja, uma indústria que fabrica determinado componente vai eliminar muitos trabalhadores e dessa forma tentar substituir por maquinário. Então, assim, a gente tem vários ângulos que a gente precisa observar para que realmente a gente veja a proposta avançando. Só que todos esses ângulos, será que estão sendo vistos? Pois é, David, o que me preocupa em toda essa situação, em toda essa discussão, é que nós estamos diante de... O nosso Brasil, ele é muito diversificado no que diz respeito à produtividade. E a gente não consegue através de uma caneta, através da caneta do presidente, através da caneta de uma lei, uma redução que vai ser especificamente, que vai agradar a todos ou que vai agradar a economia, que pra gente é o que mais importa. Não importa desagradar um ou outro, importa é agradar a economia, porque no fundo das contas, é aquilo que vai no bolso do brasileiro. Defensores falam em qualidade de vida, falam em qualidade de vida. Maior produtividade por conta da qualidade de vida. Ora, maior produtividade por conta da qualidade de vida. Agora, se a empresa não conseguir produzir com menos horas, o que é que vai acontecer? Exatamente essa pergunta que você fez de uma forma muito inteligente. Ela vai acelerar aí a substituição da automação, a novidade de novos software e equipamentos avançados, quem sabe até robôs, justamente para substituir a mão de obra humana, porque a situação vai ficar insustentável para algumas empresas, para alguns setores da indústria, e isso que já está acontecendo, certamente vai intensificar. Aí o que a gente percebe é o seguinte: se proibir, se dificultar também uma jornada mais estendida do trabalhador, justamente porque ele precisa descansar um pouco mais, e aquele trabalhador que vai ter que meter a mão no bolso
para pagar um pouco mais do produto que vai à sua mesa, muitas das vezes é um produto alimentar, de forma a levar aí o alimento para a sua mesa. Como é que ele vai complementar essa renda? Ele muitas das vezes vai ter que ter 2 jornadas, e aí não vai ser um tiro no pé, não é contraditório a gente defender menos trabalho e na prática forçar esse mesmo trabalhador a buscar hora extra, ou então serviços informais, conforme a gente já falou aqui da pejotização, ou um segundo emprego para pagar as contas que vão subir? Porque no final das contas, a gente não precisa ter dúvida de uma coisa: o nosso custo de produção subindo, o produto final vai subir. Hoje já há uma dificuldade em diferentes áreas, né, para se conseguir mão de obra. Por exemplo, tem amigo que tem propriedade rural, é difícil você encontrar bons peões. Tem pessoas também que têm pizzaria, diz que é uma dificuldade tremenda para você encontrar um bom pizzaiolo, porque as pessoas estão migrando para a informalidade, motoristas de aplicativo, enfim, as pessoas estão mais diversas nessa questão. Então, isso pode atrapalhar também esse cenário e o contexto aumentar ainda mais, como você bem trouxe, né? David, nós vemos que há alguns setores, algumas atividades econômicas no nosso país que são totalmente diferentes daquelas atividades que a gente pode mexer aí no que diz respeito à carga horária. Vamos colocar aqui setores de segurança, por exemplo, o vigilante. O vigilante tem que prestar serviço 24 horas. Isso tem sido discutido, sim, tem sido debatido, sim. O setor de varejo. O setor de varejo, para quem atende ali, eu digo essas grandes redes de varejo, o lucro é muito pequeno. Às vezes trabalha com 1,2% até 5% ali no que diz respeito à margem de lucro, e vai ser obrigado a gastar um pouco mais, porque um dos grandes pesos nesse setor de varejo é a folha de pagamento, sim. Não, a gente não quer colocar culpa no trabalhador aqui de forma nenhuma, mas verificando que se reduzir isso, por óbvio, vai aumentar também a dificuldade do setor de varejo. E o que eu penso é que cada um precisa de tratamento diferenciado, conforme você mesmo disse. Por exemplo, um posto de saúde. Um posto de gasolina. Um posto de gasolina, ele precisa aí, os que atendem 24 horas, atender aí em 2, 3 situações aí de carga horária, em 3 turnos, muitas das vezes. Isso vai aumentar, sim, isso vai aumentar o custo pro próprio dono do posto de saúde, e a transferência disso vai ser automática, porque a transferência disso vai ter que ser, no final, para o preço do combustível final na bomba. Então, assim, existem situações diferenciadas, porque a nossa economia, cada uma das suas áreas, ela tem a sua dinâmica. E aí o que eu digo, resolver essa questão com uma canetada só, valendo para todos os setores, é um pouco temeroso. O que eu penso, David, é que poderia deixar aí o caminho inteligente para mim, no que eu entendo, é que poderia deixar aí, por conta das negociações coletivas, uma maior participação dos sindicatos, tanto o sindicato patronal quanto o sindicato dos empregados. Impor uma regra única, para mim, seria aí ignorar essa diversidade da economia, conforme você mesmo disse. Alguns companheiros aí reclamam exatamente porque nós temos uma situação muito diferenciada, muito divergente do nosso país no que diz respeito à empregabilidade. Ô Mozart, e geralmente você que acompanha esse mercado, né, especialista em direito do trabalho, quais são as principais causas de ações de divergência entre empregados e empregadores? Olha, Davis, por incrível que pareça, não é com relação à carga de horário de trabalho. O que diz, muitas das vezes é por conta da falta do empregador de não, no que diz respeito ao horário, né? A falta do empregador em não observar e não respeitar ali o horário de trabalho trabalhado literalmente pelo trabalhador. O que acontece muitas das vezes? Ele deixa de anotar um ponto, ele às vezes exige um pouco mais e não paga a hora extra por conta disso. Isso tudo já está contemplado na CLT. Então, uma das grandes dificuldades e que acaba recaindo na Justiça do Trabalho, é exatamente essa: o empregador, ele não respeita muito, em alguns casos, claro, isso aí a gente vê que muitas empresas levam isso, um critério muito a sério, de ter o ponto do trabalhador, pagar a hora extra certinho, mas aqueles que não pagam a hora extra, uma das grandes discussões na Justiça do Trabalho
É exatamente a hora extra não paga, mas nada tem a ver com redução do horário de trabalho. O que nós vemos agora é com essa nova implicação aí, dessa situação da psíquica do empregado junto ao empregador, que o trabalhador tem que ter um cuidado a mais. Pode ser que isso venha a causar um pouco mais de burburinho daqui para frente, porque essa é uma imposição nova. Então, assim, isso tende a ver, porque ele trabalha demais e tudo mais. Eu não vejo em momento nenhum uma reclamação nesse de eu trabalho demais e agora eu preciso reduzir, ou então eu preciso ganhar um dano existencial aí por conta de trabalhar demais na empresa. Existe esse tipo de ação? Existe. Existe esse tipo de discussão judicial? Existe. Mas é mínimo, a gente vê mínimo isso na Justiça do Trabalho. Exatamente. E aí a gente vai acompanhando para saber quais serão os desdobramentos, se realmente essa lei passa adiante, e seguiremos torcendo para que o Brasil caminhe para um rumo melhor, seja com uma escala mais reduzida ou seja com a escala atual. Nós conversamos com Mozart Carvalho, advogado especialista em Direito do Trabalho e fundador do escritório Machado de Carvalho Advocacia, a quem eu agradeço demais a participação nesse domingo de carnaval aqui no Fast News. Pois é, eu não pulo carnaval, conforme o seu colega falou que você está de plantão. Então, zoando você que já está de plantão, mas eu queria só deixar mais uma coisa, David, que eu acho muito importante. Essa escala 6x1, ela já é pouco praticada na maioria dos setores do nosso campo de trabalho brasileiro. A grande parte das empresas, e aí a gente pode ver isso por uma questão notória, basta observar, ser um bom observador, já trabalha com a escala 5x2, que trabalha de segunda a sexta e tem o sábado e o domingo de descanso. A 6x1, é claro, ela persiste naquelas atividades essenciais, como de contínuo atendimento, e mesmo assim negociam muita folga compensatória nesse sentido. Então, assim, eu vejo que a gente tem muito que avançar nessa discussão para não se criar uma regra que vai aí travar a economia, que já é pouco competitiva. Nós temos aí também a questão da reforma tributária, que já vai pesar um pouco no bolso das empresas e vai ser transferido para o consumidor, não tem a menor dúvida disso. Então, o que mais a gente puder fazer para aliviar o nosso custo de produção, eu acho que a gente deva debater sobre essa situação, debater sobre esse tema, discutir sobre esse tema de uma forma mais responsável. Exatamente, você tocou num ponto crucial, né? Que a reforma tributária, por exemplo, os contadores, eu que tenho empresa, uma pequena empresa, geralmente não conseguem responder às dúvidas que eu tenho. Então, muitos empresários sofrem com isso. Imagina com uma escala alterada. E você também trouxe um aspecto que eu considero muito importante, que muitas empresas já adotam isso, e principalmente aqueles colaboradores que são viáveis, que realmente demonstram um trabalho e dessa forma conseguem negociar mais folga, porque eles são importantes para aquela empresa. Então, à medida que você se torna importante e qualificado, você também consegue ter esses benefícios. Parabéns aí. Obrigado pelo convite. Quando precisar, só ligar, tá bom? Beleza, combinado. Muito obrigado, viu? E ótimo carnaval.